Alô galera goiana, alô galera atleticana, seja você do estado de Goiás ou do Paraná, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as informações pré-jogo deste duelo de rubro-negros, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua audiência, muito bom ver você por aqui. Você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui conosco. Se puder deixar aquele like também agradecemos, hypar o vídeo ali também, tudo isso ajuda a gente a fortalecer nesta plataforma, tá bem? Então vamos lá falar de Atlético Goianiense e Atlético Paranaense pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Começamos pelo serviço do jogo, como eu citei, jogo da 30ª rodada, acontece neste domingo, dia 5 de outubro, às 20 horas e 30 minutos no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. O jogo terá transmissão aí da Disney Plus, da ESPN, da Rede TV e tem mais, o canal dos Impedidos também vai passar o jogo. Muita gente vai transmitir esse jogo de hoje. Acabou que eu nem trouxe todos aí, né? Porque a ideia era trazer os principais pontos em que você vai poder assistir a esse duelo entre goianos e paranaenses pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo importante, né, pelas duas equipes. Agora vamos conferir a campanha de ambos. O Atlético Goianiense tem 42 pontos, 10º lugar, 29 jogos, 10 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 48% de aproveitamento. O Atlético Paranaense, 48 pontos, 4ª colocação em 29 jogos também, 14 vitórias, ficou errado ali o número de jogos, tá gente? É 29, 14 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 55% de aproveitamento. O retrospecto entre eles, com dados do futebol de Goiás, 20 jogos, 2 vitórias do Atlético Goianiense, 14 vitórias do Atlético Paranaense, 4 empates. Os goianos fizeram 18 gols, a equipe paranaense marcou 38 vezes. A arbitragem para hoje, que deu uma polêmica danada, seria o Gustavo Bauerman, mas ele foi substituído pelo Rafael Claus após reclamação do Atlético. Alex dos Santos e Bruno Miller, os dois de Santa Catarina, serão os auxiliares. No VAR, o Emerson de Almeida. Agora na sequência a gente vai conferir. Nós vamos conferir aí a escalação do Atlético e também a escalação do Atlético Paranaense. Vamos começar aqui pelo Atlético Goianiense do técnico Rafael Lacerda. Rafael Lacerda tem 3 desfalques para esse jogo. Lateral direito Dudu, lesionado, Luizão suspenso com o 3º cartão amarelo e o atacante Lelê suspenso também com o 3º cartão amarelo. Por outro lado, ele conta com o retorno de Martínez, né, jogador que não pôde enfrentar o Goiás na última rodada. Um provável Atlético, né, ainda com dúvidas aí na sua escalação, mas o Atlético deve ter o Paulo Vitor no gol. Na lateral direita, o mais cotado é o Jean Dias. Né, o Rafael Lacerda garantiu que não vai colocar o Valdir, porque ele vem parado há muito tempo. O Jean é o mais cotado. Pode ser que apareça algum volante, algum zagueiro por ali. Adriano Tito e Guilherme Romão. O meio-campo com Ronald, aí Cauã Han e Hadley briga pela outra vaga e o Robert na meia de ligação. Lá na frente, Martínez ou Kelvin, Maranhão substituindo o Lelê e o garoto Yuri. Esta é a provável formação do Atlético para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Agora vamos ao Atlético Paranaense de Odair Hellmann, ele que não conta com o excelente lateral esquerdo Esquivel. É um jogador de muita competência, muita qualidade. O provável Furacão, que vem jogando aí com 3 zagueiros, né? Desde que o Odair chegou. Santos no gol, Arthur Dias, Léo e Aguirre, o trio defensivo. Benavides pela direita, Velasco pela esquerda, podendo apresentar o Fernando também. Os 2 meio-campistas, o Patrick e o Zapelli. Time muito ofensivo, né? Lá na frente, Leozinho ou Mendonça, o Viveiros e o Luiz Fernando. Então, um Atlético que tem 2 meias, que são 2 homens de meio que são praticamente meias, 3 atacantes e ainda 2 laterais. Hoje o Esquivel não joga, mas normalmente os laterais do Atlético também apoiam muito. Então, essas aí as prováveis formações de goianos e paranaenses. Bom,
São dois times que vivem os melhores momentos deles dentro da Série B. O Atlético Goianiense não perde a 7 jogos, o Atlético Paranaense só vence a 7 jogos, né? Então, são duas equipes que fazem boas campanhas no retorno. O Atlético Paranaense conseguiu, inclusive, entrar dentro do G4, coisa que em alguns momentos parecia algo improvável ainda para essa temporada. E o Atlético Goianiense ainda tenta se aproximar do G4, né? Vai jogando aí suas últimas fichas nessa possibilidade. Então, o Atlético Paranaense já tem garantida sua presença no G4 após essa rodada, mesmo que perca o jogo, e o Atlético Goianiense luta para vencer e se aproximar do G4. Uma vitória hoje deixaria o Dragão a 3 pontos do G4, o que sem dúvida seria um grande avanço, né, nessa temporada. Já o Atlético Paranaense, com uma vitória, ele assume a segunda colocação, que colocando-o diretamente aí na briga pelo título e, claro, deixando aí ainda mais próximo do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então é um jogo bastante interessante esse do estádio Antônio Ascioli. O Atlético tem desfalques sérios, né? Sem Luizão, sem Lelê, sem Dudu, são jogadores com um peso grande dentro da formação do Atlético, especialmente o Lelê. Para mim, o mais difícil de conseguir substituir é o Lelê, que é um jogador que vem decidindo vários jogos para o Atlético. O Atlético não tem um substituto à altura. Luizão também, jogador importante. E o Dudu, né, um jogador que esse vem jogando mais com o nome do que com o futebol. Mas ainda assim, o Atlético não tem outro lateral para colocar nesse momento, já que o Valdir Júnior ainda está vindo aí de uma recuperação de lesão. Pode ser que o Jean, que fez um bom papel contra o Goiás, consiga novamente se garantir por ali. Do outro lado, você tem o Atlético Paranaense do Odair Helman, um time que engrenou dentro da competição. Para mim, o melhor elenco da Série B, o do Atlético Paranaense, demorou a entender o campeonato, mas agora vem voando. E acho um candidato fortíssimo, inclusive, a ficar com o título da competição. Uma equipe que vem marcando bem, um time muito ofensivo, que agride muito os seus adversários. Então, previsão de um jogo muito difícil para o Atlético Goianiense nesta tarde, nessa noite, na verdade, né, de domingo. Então, o Atlético vai ter que fazer um jogo de superação. Sem Luizão, sem Lelê, o Atlético vai ter que conseguir ser muito organizado, né, para marcar o Atlético Paranaense, coisa que não é fácil, e ser letal nas oportunidades em que tiver, né? Então, o jogo exige um resultado positivo hoje do Atlético Goianiense, no caso, passa por uma partida de erro zero. É um tipo de jogo que não te permite errar, não te permite falhas grosseiras, não te permite desatenção, não te permite falta de concentração. O Atlético precisa ser certeiro. Uma marcação muito boa, muito eficiente, como conseguiu inclusive fazer contra o Goiás, e nas oportunidades em que tiver, ao contrário do que fez contra o Goiás, não pode deixar passar, né? Porque é o jogo desse nível. Erros grosseiros, erros crassos, fatalmente o Atlético será punido pelo Furacão, que pode sim sair com a vitória aqui de Goiânia. Para mim, o Atlético Paranaense, mesmo jogando fora de casa, tem um leve favoritismo no jogo, por ter um time melhor que o Atlético e por viver um momento ainda melhor do que o do Atlético, né, que acaba vivendo aí um bom momento. Taticamente, eu projeto até o Atlético Paranaense tendo um pouco mais de iniciativa dentro do jogo, pela característica. Essa equipe do Atlético Paranaense que o Odair Helman montou, ela precisa ter a posse de bola, né? É um time que agride muito o seu adversário, procura muitos lados de campo, todo mundo participa do jogo, só que é uma equipe que tem que ter a posse de bola. Um time muito técnico como o do Atlético Paranaense, sem a posse de bola, ele sofre muito no jogo. Aí ele começa a desgastar, começa a dar espaço para o adversário, e é justamente isso que eu acho que o Atlético Goianiense tem que conseguir fazer. Se o Atlético der a bola para o Furacão e ficar querendo jogar só no contra-ataque, é o jogo que o Atlético quer, o rival, né? Então o Atlético Goianiense tem que conseguir ter posse de bola para conseguir desgastar, tentar se aproveitar desse ponto menos forte do Atlético Paranaense, que é o time ficar sem a bola, para você ter algum tipo de vantagem dentro do jogo. Se o Atlético quiser jogar só reativo, para mim o Atlético vai ter ainda mais dificuldades diante do Xará
Paranaense. Mas vamos aguardar, né? Vamos ver o que é que o jogo nos projeta, sem dúvida. Um jogo muito bom, esse que fecha a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois do jogo, eu trago para vocês uma análise do que eu vi, das minhas impressões neste duelo de Atléticos no estádio Antônio Ascioli. Muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado pelo carinho e até mais.